Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais uma semana de aula, tá certo? Hoje, pessoal, a gente vai estudar um capítulo 2 do nosso livro didático, que é chamado de força elétrica. Então, no capítulo anterior, a gente viu que quando duas cargas, quando dois corpos eletrizados, eles são aproximados, surge ali neles, entre eles, uma força elétrica, não é? Por quê? Uma força de interação, onde ou eles vão se atrair, caso eles tenham sinais contrários, ou eles vão se repelir, caso eles tenham sinais iguais. Então, no capítulo de hoje, a gente vai aprender a medir essa força. Como é que a gente consegue calcular? Já que eles se atraem ou se repelem, se existe uma força de interação, e força é uma grandeza física, então tem que haver um jeito da gente conseguir medir. Então, essa é a intenção. Esses fenômenos dessa força elétrica, pessoal, a gente vê no dia a dia em muitos equipamentos elétricos. Um exemplo que eu coloquei aqui, olha, foi uma fotocopiadora, uma impressora, tá certo? Que surge lá desde as impressoras a jato de tinta. Como é que funciona basicamente uma impressorazinha a jato de tinta utilizando esse princípio da força elétrica? Como é que a impressora ela consegue mandar cada pigmento para o local correto? Bem, a tinta, por sua vez, pessoal, ela é neutra. Só que ela passa numa região da impressora onde é produzida um campo elétrico e essa tinta ela é, vamos dizer assim, eletrizada, tá certo? Essa tinta ela é eletrizada e a partir do momento que ela adquire propriedades elétricas, a impressora consegue controlar ela e jogar ela para um determinado ponto da folha, consegue mandar uma quantidade X de cada pigmento e para a região que ela quer enviar lá da folha de papel. Então, as impressoras são os equipamentos mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia, que utiliza constantemente esse princípio da força elétrica. Bem, a gente vai basicamente falar aqui, pessoal, das 4 forças que regem o universo, mas de uma forma mesmo bem simples, Bem simples. Só apresentar elas a vocês. Na verdade, a gente só vai trabalhar com a força elétrica e, claro, só com essa força eletromagnética. Então, a primeira força que eu mostro a vocês é a força nuclear forte. O que seria essa força nuclear forte? Como o nome já está dizendo, ela atua em núcleos. E ela é a responsável por manter prótons e nêutrons unidos lá no núcleo dos átomos, tá certo? Então, seria uma força que atua lá no núcleo. Uma outra força, também nuclear, é a responsável pelo decaimento dos elementos radioativos. Por exemplo, os elementos radioativos, como o urânio, como o plutônio, o que é que acontece? Eles perdem prótons, eles sofrem decaimentos radioativos. E a força responsável por esses decaimentos seria a força nuclear fraca. A terceira força é uma força que a gente estuda lá no primeiro ano, A gente deveria ter estudado lá no primeiro ano, que se chama força gravitacional, Essa força gravitacional não é necessariamente a equaçãozinha matemática lá da lei da gravitação universal do Newton, Essa força gravitacional ela é uma força que atua em todos os corpos que possuem massa do universo. E o detalhe, ela é uma força sempre atrativa. Então, por exemplo, pessoal, eu aqui com a minha garrafinha, eu estou aqui atraindo a garrafinha está atraindo. Deixa eu ver. A Yara Dias não pode participar. Tá certo, tudo bem, Amanda. Então, pessoal, eu atraio a garrafa me atrai, tá certo? Só que essa força de atração entre nós, ela é muito pequena. Por quê? Porque nossas massas são pequenas. Já quando eu vou olhar a força de atração entre a garrafa e a Terra, devido à Terra ter uma massa enorme, então a gente já tem aí uma força de atração
considerável, tanto que a Terra consegue manter a garrafinha próxima à sua superfície. Então, a força gravitacional é uma força que atua em qualquer corpo que tem massa. E agora, no terceiro ano, pessoal, a gente estuda a quarta força, que é a força eletromagnética, tá certo? Ela é uma força de interação entre corpos que possuem cargas elétricas em excesso ou então corpos magnetizados, né? Corpos magnéticos que conseguem, né, se atrair ou se repelir. Então, essa força eletromagnética ela pode ser de atração ou de repulsão. Duas cargas de mesmo sinal se repelem, dois polos de mesmo nome também se repelem. Duas cargas de sinais contrários se atraem, dois ímãs de polos, né, dois polos de nomes diferentes também se atraem. Tá certo? Então, força eletromagnética está relacionado a cargas elétricas e ou corpos magnéticos. E por que eletromagnético? Por que esse termo é junto, pessoal? Porque se comprovou que os fenômenos elétricos e magnéticos eles atuam em conjunto. Então, a gente está se referindo aí a apenas um fenômeno, que é o fenômeno eletromagnético. Lá no começo dos estudos a respeito dessa área, pensava-se que os fenômenos elétricos não tinham nada a ver com os fenômenos magnéticos. E aí, com a evolução do estudo da ciência, comprovou-se que eletricidade e magnetismo andam juntos. Bem, antes da gente chegar na equaçãozinha chamada de lei de Coulomb, né, que é a equação para calcular a força de interação entre cargas elétricas, nós temos que atentar aqui para alguns conceitos. O primeiro, pessoal, vocês vão ouvir muito esse termo aqui, ó, ler muito esse termo carga elétrica pontiforme. O que é a carga elétrica pontiforme? É a carga que está armazenada em um ponto material. Essa questão do ponto material, a gente já viu ela lá no primeiro ano. O que é um ponto material? O ponto material é um corpo de dimensões desprezíveis. Isso lá na mecânica. Para nós, ponto material é o seguinte, é quando eu tenho dois corpos eletrizados e que as dimensões deles são desprezíveis quando comparadas com a distância que os separa. Por que eu uso isso aí? Porque é o seguinte, se eu tiver um corpo que a massa dele é desprezível, que a massa dele, né, que as dimensões dele for desprezível em relação aos fenômenos elétricos, né, ou seja, a força-peso dele não vai influenciar em nada, o que é que eu vou ter, pessoal? Eu vou poder desprezar essa massa dele e eu vou poder também desprezar as dimensões. Agora, quando uma questãozinha te diz que uma partícula de massa m, blá, 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 aí você não vai considerar aquela partícula sendo um ponto material. E toda vez que ele disser que uma partícula eletrizada possui massa, é bem provável que você precise trabalhar com a força-peso que vai atuar sobre ela. Tá certo? Então, cuidado. Ponto material, você vai desprezar as dimensões do corpo, tá certo? As dimensões dele não vão interessar para o estudo daquele evento. Outra coisa, pessoal, que surge agora, na verdade eu já havia mostrado para vocês nas aulas anteriores, mas hoje a gente vai relembrar um submúltiplo e ver dois novos submúltiplos. É o seguinte, os submúltiplos mais utilizados aqui na eletrostática são o milicoulomb, que é representado por esse M, tá certo? Milicoulomb. E é o seguinte, ele é a milésima parte do coulomb, ou seja, eu pegar um coulomb e dividir por 1000. Mas lembra, dividir por 1000, pessoal, é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Ok?
Aí nós temos o nosso microcoulomb, que eu já mostrei em aulas anteriores. O microcoulomb equivale a 10 a menos 6, ou seja, é a milionésima parte do coulomb. E nós temos o nanocoulomb, né? Esse termo nano ele é muito relacionado à nanotecnologia. Por quê? Porque esse termo nanotecnologia, né? Porque é uma tecnologia que utiliza grandezas da ordem do nano, né? Então, daí o nome nanotecnologia. Então, o que é o nanocoulomb? É a bilionésima parte do coulomb, ou seja, 10 elevado a menos 9. É eu pegar um coulomb e dividir por 1 bilhão, tá certo? Aí eu vou ter o nanocoulomb. Então, atenção para esses submúltiplos. Esse cidadão aqui, a gente vai usar ele constantemente daqui até muito tempo ainda. E aí, pessoal, a gente chega na famosa lei de Coulomb, onde a gente tem até memes, né? Entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal do Newton. Por quê? Porque elas são praticamente idênticas. Elas têm a mesma cara. Claro, cada um trabalhando a sua grandeza, né? Cada uma trabalhando a sua grandeza. Bem, o físico e engenheiro francês Charles Auguste de Coulomb, 1736-1806, descobriu, né, por meio de uma invenção sua, que invenção é essa, pessoal? Ele criou um experimento chamado de balança de torção, onde nesse experimento ele utilizava corpos eletrizados e ia medindo a intensidade da força de interação entre esses corpos eletrizados. Então, através de vários experimentos, como era que ele ia fazendo? Ele colocava, né, próximos os corpos, media aquela força de interação, aumentava a distância entre eles, tá certo? Mudava o valor das cargas, né, envolvidas ali no experimento, ou seja, ele fez vários experimentos. E ao final desses experimentos, ele formulou a seguinte equação matemática que recebe o seu nome, lei de Coulomb. Então ele diz o seguinte: se eu tiver dois corpos eletrizados próximos um do outro, né? Vamos supor aqui que eu tenha duas partículas. Na verdade, eu vou colocar só assim mesmo. Ó, imagine que eu tenho aqui duas partículas, Q1 e Q2, e que essas partículas estejam separadas por uma distância d, tá bom? Elas estejam separadas por uma distância d uma da outra, a força de interação entre essas partículas vai ser dada por essa equação matemática. Então, F, que é a força de interação entre essas partículas, vai ser igual a uma constante. Essa constante, pessoal, ela está relacionada ao meio no qual as partículas estão imersas. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com essas partículas imersas na água, esse meu K ele assume um determinado valor. Se eu vou trabalhar com as partículas imersas no vácuo, aí esse K ele vai ter outro valor. E assim por diante. Então, dependendo do meio em que as partículas estão imersas, eu vou ter um valor diferente para o K. Qual é o valor que a gente usa por padrão? Para nós aqui, a gente usa como padrão o K0. Quem é esse K0? É a constante eletrostática do vácuo, para o vácuo, tá certo? Então, tanto que eu já coloquei aqui o K0 na equação. Por quê? Porque a gente vai usar sempre esse K0. Qual é o valor dele? 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, esse aqui vai ser o valor do nosso K que a gente vai trabalhar sempre. As questões, você não precisa se preocupar,
Porque quando uma questão de vestibular lhe pedir para calcular a força de interação, ele vai lhe dar a equação. Tá certo? Ele vai lhe dar a equação. Mas atenção, você tem que aprender a interpretar essa equação. Tá certo? Você tem que aprender a interpretar uma equação matemática. Tá certo? Quem é o D? O D é a distância que separa as duas cargas. E claro, como essa constante K, a unidade metro, né, a unidade de distância é o metro. Aqui é quadrado, não é porque é a unidade de área, não. É porque a distância está ao quadrado. Então, por isso que aparece o quadrado aqui. Como a unidade de distância aqui é o metro, a unidade padrão de distância que você vai ter que trabalhar aqui também vai ser o metro, ok? Então, por exemplo, quando lhe derem lá a distância em centímetros, você terá que transformar isso aí para metro, ok? Interpretando a equação é o seguinte, perceba, quanto maior for o valor das cargas Q1 e Q2, maior vai ser o valor da força de interação. Então, daí eu tiro que a força de interação entre as duas partículas, ela é diretamente proporcional ao módulo ao produto, né, do módulo das cargas, ou ao módulo do produto das cargas, ok? Vai ser igual ao módulo do produto das cargas. Só que, veja que ele vai ser igual não, perdão, vai ser diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas. Isso significa o quê? Quanto maior for o módulo das cargas, maior será a força de interação entre esses corpos. Só que, perceba nesse termo aqui embaixo, quadrado da distância. Perceba que a força de interação ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa dizer o quê? Que toda vez que eu mexer nessa distância, a força vai interagir de forma inversa ao quadrado dessa alteração. Como assim, professor? Se eu afasto as cargas, como isso aqui é inversamente proporcional, se eu aumento o valor da distância, a força de interação diminui. Tá certo? Se eu aumento a distância, a força de interação diminui. Mas ela diminui de que forma? Com o quadrado. Então, isso significa o quê? Se eu dobro o valor da distância, quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, a força cai pela quarta parte. Se eu triplico a distância, quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, isso significa dizer que a força cai pela nona parte. E o contrário também é diferente. O contrário também é diferente. O contrário também é igual. Se eu aproximo essas cargas, ou seja, se eu diminuo a distância, a força aumenta. Na mesma proporção do quadrado, né? Quadrado da alteração. Como assim, professor? Se eu reduzir essa distância pela metade, não é? Quanto é a metade de 1/2? Perdão, quanto é o quadrado de 1/2? É 1/4. Então, isso aqui significa dizer que a força seria multiplicada por 4. Se eu reduzo a distância para 1/3, quanto é o quadrado de 1/3? 1/9. Então, isso significa dizer que a força seria multiplicada por 9 vezes. Se eu diminuo para 1/4 da distância, quanto é o quadrado de 1/4? É 1/16. Então, isso significa dizer que a força seria multiplicada por 16. E assim por diante. Então, atentem muito a essa questão da interpretação da equação matemática. É diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem, pessoal? Pessoal, alguma dúvida, vocês abrem aí o microfone. Não vou me deixar aqui sozinho, não. E aí aqui eu coloquei uma coisa que o nosso autor, ele destaca, que é a comparação entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal do Newton. Vocês percebem que ela tem a mesma cara. Veja, força elétrica e força gravitacional.
depende de uma constante do meio, aqui o K, no caso aqui a constante da gravitação universal de Newton lá, o G. Produto das cargas, lembrando que essas cargas elas são características dos dois corpos, das duas cargas, né? E aqui o produto das massas. Quem é este mzão? Este mzão geralmente é a massa do corpo maior e mzinho é geralmente a massa do corpo menor, mas isso aí não vai influenciar a ordem. Como é que eu uso isso aí, professor? Se eu quisesse calcular a força gravitacional entre eu e a Terra, isso aqui seria a massa da Terra e isso aqui seria a minha massa. Ok? E aí a gente tem aqui a distância, né? Ambas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. No caso da força elétrica, a distância entre as duas cargas. Como a gente geralmente considera elas pontos materiais, as dimensões são desprezíveis, o que é que acontece? Essa distância vai ser a distância entre uma carga e outra, não necessariamente qual é o ponto da carga que eu vou estar. Já nesse caso aqui, é a distância entre o núcleo das duas massas, tá certo? Entre o centro das duas massas. No caso aqui, da Terra, é a distância entre eu e o centro da Terra. Tudo bem? E aí, fazendo uma comparação para saber quem é mais forte, se é a força gravitacional ou se é a força elétrica, a gente percebe que a força elétrica é muito mais intensa do que a força gravitacional. Veja, ó, comparando as duas forças, vemos que a força F é muito mais intensa que a força gravitacional. Então, se eu pegasse dois corpos lá e fizesse uma analogia da força, da força elétrica que atua entre dois corpos e da força gravitacional entre esses mesmos dois corpos, a gente tem essa relação. Ó. A força elétrica é 10 elevado a 39 vezes maior do que a força gravitacional. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente era isso aqui. Né? A gente não tem muita coisa para falar, a gente já vai para os exercícios, tá certo? Bem curta realmente essa nossa questão de hoje. Atenção para uma coisa, apesar de eu não ter cobrado, não ter falado aqui, essa força de interação entre as moléculas, pessoal, das cargas elétricas, essa grandeza é uma grandeza vetorial. Então, apesar, deixa eu ver aqui para cá. Então, apesar de da gente não ter trabalhado ela aqui vetorialmente, porque os exercícios não cobram muito essa questão da força elétrica como uma grandeza vetorial, porque a gente trabalha apenas, geralmente, com duas cargas, mas se eu tivesse mais de duas cargas aí, a gente teria que trabalhar com vetores para encontrar um vetor força resultante, tá certo? Então, seria mais complexo. Eu separei só uma questão que trata um pouco disso aí. Então, vamos começar pela nossa primeira questão aqui. Nossa primeira, eu vou dar aqui só uma ampliada, porque eu achei que ela ficou aqui muito pequena essa letra dela. Deixa eu dar uma ampliada aqui para ver se melhora para vocês. Pronto. Então vamos lá. Ó, a questão diz aqui o seguinte. Uma carga elétrica Q1 igual a 2 microcoulomb exerce força de módulo F sobre outra carga Q2 igual a 20 microcoulomb. Pode-se concluir que a carga Q2 exerce sobre Q1 outra força de módulo. Ó, presta atenção. Essa questão aqui, ela é uma questão bem simples. Então, eu tenho aqui uma carga Q1 e eu vou ter aqui, olha, uma carga Q2. A questão está dizendo que Q2, Q1 tem 20, né? Q1 tem carga de 2 microcoulomb e Q2 tem carga de 20 microcoulomb. Ou seja, ambas são positivas.
Se ambas são positivas, elas vão se atrair ou se repelir? Se ambas são positivas. Vamos lá, me dá aí uma luz. Vão se atrair ou se repelir, se elas são positivas, ambas. Ninguém. Repelir? Justamente. Então, elas vão se repelir. Então, essa questão aqui, pessoal, ela seria bem simples. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Q1 exerce sobre Q2 uma força de módulo F. Como elas vão se repelir, ele está dizendo que Q1 exerce sobre Q2 uma força aqui, ó, para cá. Por que para cá? Porque elas vão se repelir. Então, eu vou colocar para cá uma força F. Ele quer saber, né? Ele quer saber qual é o módulo da força que Q2 exerce sobre Q1. Ora, o módulo da força que Q2 exerce sobre Q1, pela terceira lei de Newton, pessoal, é uma força de mesma direção, mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Porque pela terceira lei de Newton é o seguinte: se um corpo Q1 exerce uma força sobre Q2, né? Pela terceira lei de Newton, ele diz que Q2 exerce uma força sobre Q1 de mesma direção horizontal, nesse caso aqui, mesma intensidade, porém em sentidos opostos, né? Essa daqui está para a direita, essa daqui vai estar para a esquerda. Então, ela vai ter aqui a mesma força de módulo F. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Ok? Lembra, pessoal, duas cargas elétricas, elas se atraem ou se repelem mutuamente com a mesma intensidade. Cuidado, muitos vestibulares colocam questões como essa, que faz com que você vá bater cabeça de forma desnecessária, ok? Então, simples assim. Elas se atraem ou se repelem de forma mútua, na mesma direção e mesma intensidade. Vamos aqui para a segunda questão, uma questão de cálculo, tá certo? Essa questão diz o seguinte, ó. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, se atraem no vácuo com uma força de intensidade 4 vezes 10 a menos 2 newton, quando estão separados por uma distância de 3 centímetros. Se Q1 é igual a 2 vezes 10 a 8 coulombs, então Q2 em coulombs vale. Então, aí ele diz lá embaixo, ó, dado constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a 9 SI. O que é SI? Significa que são nas unidades padrões segundo o Sistema Internacional de Unidades, ou seja, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bem, retirando os dados aqui da questão, ele está me dizendo que essas duas forças, essas duas cargas, elas se atraem com uma força de intensidade 4 vezes 10 a menos 2 newton, quando estão separadas por uma distância de 3 centímetros. E me diz ainda que Q1 tem módulo igual a 2 vezes... Tem módulo não, Q1 é igual a 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. Então vamos lá, vou colocar aqui força de interação entre essas moléculas, entre essas cargas, melhor dizendo, 4 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Aí eu tenho aqui a distância que separa as duas cargas, 3 centímetros. Aí eu tenho que Q1 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. E eu tenho que o meu K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado.
e ele quer saber quem é Q2. Ok? Ele quer saber quem é Q2. Eu vou botar aqui Q1. Então, o que é que a gente vai aplicar aqui? Ora, a gente vai aplicar aqui lei de Coulomb, tá certo? A gente só tem que atentar, antes da gente ir para as equações, vamos olhar logo as unidades. Ó, aqui está em Newton, aqui está em centímetro. Eu tenho que transformar para metro. Pessoal, transformar para metro, vocês vão lembrar sempre que 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Se eu venho de metro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Se eu venho fazendo o processo inverso, eu tenho que dividir por 100. Certo? Eu tenho que dividir por 100. Então, botem na cabeça de vocês. Multiplicar por 100, 100 é quanto? 100 é 10 vezes 10. 10 vezes 10 eu posso transformar em base 10, que vai ficar 10 ao quadrado. Tá certo? Ó, 100 é igual a 10 vezes 10, que é igual a 10 ao quadrado. Então, isso significa dizer o quê? Que se eu vier de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100, ou seja, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado. Mas se eu vier fazendo um processo inverso, de centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100, ou seja, dividir por 10 ao quadrado. Dividir por 10 ao quadrado é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 2. Esse sinal de menos lá do expoente 2 significa que eu estou dividindo aquele número por aquela base 10. Então, resumindo, se eu vier de metro para centímetro, eu multiplico por 10 ao quadrado. Se eu vier de centímetro para metro, eu multiplico por 10 elevado a menos 2. Esse menos significa uma divisão, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, esse centímetro aqui, eu vou multiplicar ele por 10 elevado a menos 2. Aí isso aqui vai ficar, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Pronto, feito isso aí, só passar aqui uma linhazinha. E aí nós vamos aplicar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz o seguinte: F é igual a K, que multiplica o módulo de Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Você vai perceber, pessoal, que eu estou procurando esse cidadão aqui, ó, Q2. Então, isso aqui é módulo, certo? Esse módulo aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, tá bom? Mesma coisa. Se você nem quiser escrever com esse módulo, não é obrigado. Então, vamos lá. Eu vou só manipular essa equação para deixar ela em função de Q2. Como é que eu vou manipular essa equação para deixar ela em função de Q2? Se F é igual a Q2, Q2 é igual a F. Então, eu vou escrever aqui, ó, módulo de Q2 é igual a F. Você vai perceber que esse D ao quadrado, ele está dividindo o Q2. Então, eu vou jogar ele lá para o lado do F, ó, e aí ele vai multiplicando. Então, eu vou multiplicar ele lá, vezes D ao quadrado. Passar aqui o tracinho da divisão. E aí, pessoal, eu tenho aqui em cima, ó, tanto o K quanto o Q1, eles multiplicam o Q2. Então, eu vou jogar eles aqui para o lado do F, dividindo. Então, todos os dois aqui, ó, eles vêm aqui para o lado do F, dividindo. Então, eles vão aparecer aqui embaixo, ó, K
vezes o módulo de Q1. Professor, qual é a intenção desse módulo? A intenção desse módulo, pessoal, é só fazer com que o número apareça sempre na forma positiva. Tá certo? O módulo de qualquer número é sempre um valor positivo. Feito isso aí, pessoal, eu posso simplesmente substituir os dados. Então, eu vou ter aqui, ó, módulo de Q2 igual a... Quem é o meu F? 9. Opa, 9 não. O meu F, deixa eu ver aqui, é 4 vezes 10 a menos 2. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o quadrado, e aí aqui a gente tem que atentar que a gente tem que colocar essa distância dentro do parêntese, porque ela é elevada ao quadrado. A distância é 3 centímetros? Não, tenho que trabalhar com ela em metros. Então, é 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 elevado a menos 2, isso tudo ao quadrado. E aí, agora aqui eu passo o traçozão lá da fração. E aí eu vou ter aqui embaixo o meu K. Ó. Quem é o K? 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o módulo de Q1. Q1 é quem mesmo? 2 vezes 10 elevado a menos 8. Pronto. O que é que nós vamos resolver agora? A gente tem que resolver, pessoal, isso aqui, ó. Tá certo? Esse parêntese. Eu vou resolver esse parêntese aqui. Eu nem vou multiplicar isso aqui, não. Tá certo? Eu vou repetir essas outras partes e resolver esse parêntese. Então, vamos lá. Módulo de Q2 vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 vezes. Agora, como é que eu faço aqui? Ó? Eu vou fazer esse 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, eu vou colocar aqui 9 bonitinho. Vezes uma base 10. E aí, como é que eu trabalho essa base 10? Eu vou fazer esse expoente menos 2 vezes o expoente mais 2. Então, potência de uma potência, eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, menos 4. Ok? Feito isso, faço o traço da fração e vou repetir a parte de baixo. E aí, agora vocês vão entender o motivo de eu não ter resolvido logo aqui a parte de baixo. Não ter multiplicado logo. Por que que eu não repeti? Por que que eu não resolvi logo aqui embaixo? Ó, porque naquele 3 ao quadrado lá surgiu esse 9 que eu vou cancelar com esse aqui, né? Então, eu vou cancelar esse 9 com esse 9. E eu vou dividir esse 4 aqui, ó, por esse 2. Então, aqui vai ficar 2. E aí, pronto. Só vai sobrar esse 2 do que não é base 10. Ou seja, vai ser o meu coeficiente isso aí. Então, eu vou ter aqui, ó, que o módulo de Q, 2, né, o módulo de Q2 é igual a 2 vezes uma base 10. 2 vezes uma base 10. Bem, o que é que eu vou precisar agora, pessoal? Agora nós vamos ter que trabalhar com todos os expoentes. Então, eu vou somar todos os expoentes que estão aqui em cima e subtrair com todos os expoentes que estão aqui embaixo. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Menos 2, menos 4, 9 e menos 8. Vejam que eu só tenho multiplicação. Eu somo de cima, somo de baixo, subtraio de cima menos um de baixo. Eu aconselho vocês a fazerem da seguinte forma, aqui de lado, ó. Vou colocar dentro de um parêntese,
menos 2 menos 4, fecha o parêntese, abre sinal de menos, melhor dizendo, bota um sinal de menos, abre o parêntese e bota tudo que está embaixo. Então, 9 menos 8. Fecha o parêntese. Aí, nesse primeiro parêntese, o que é que eu tenho aqui? Ó? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 6. Menos. Aí eu faço aqui 9 menos 8, 1 positivo. Então, menos 1. Professor, você me disse que era 1 positivo? Sim, mas esse menos aqui, ó, é esse aqui. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 7. Então, a carga, né, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs. Só que das alternativas lá, pessoal, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Opa, faltou o C bem aqui, perdão. 2 vezes 10, pronto. Das alternativas, ele está querendo saber se essa carga... Veja, 2 vezes 10 a menos 7, eu já achei. 2 vezes 10 a menos 7. 2 vezes 10 a menos 7 eu já achei. Mas, ela é positiva ou negativa? Então, pode ser a letra B, 2 vezes 10 menos 7 positiva, e pode ser a letra D, 2 vezes 10 menos 7 negativa. Como é que eu vou saber se ela é positiva ou se ela é negativa? Ele me deu uma informação na questão que é crucial, que no caso é essa questão aqui, ó, é esse termo aqui, ó, se atraem. Ele está dizendo que Q1 e Q2 se atraem. Para Q1 e Q2 se atraírem, elas precisam ter sinais diferentes. Ok? Para Q1 e Q2 se atraírem, elas precisam ter sinais diferentes. Q1, a gente já viu que ela é positiva. Ó, Q1 é positiva. Então, se Q1 aqui, ó, é positiva, Q2 é obrigada a ser negativa para elas se atraírem. Então, eu tenho aqui que a alternativa correta seria letra D de dado, 2 vezes 10 elevado a menos 7, negativa. Pessoal, deu para entender aí a questão? Ela é complexa. Esse PDF eu vou colocar lá na plataforma, tudo bem? Lá na plataforma agora, após a aula, ok? Deu para entender? Todo mundo entendeu o passo a passo? Transformar essas unidades de medida aqui, ó, tudo bonitinha. Muita base 10, aconselho vocês a revisarem bastante base 10, tá certo? Se precisar, a gente marca uma aula extra só para trabalhar a base 10, porque a gente vai precisar bastante, viu? Um pouco difícil, né, Gisele? Posso passar para a última, pessoal? Vamos lá. Olha, dois prótons de uma molécula de hidrogênio distam cerca de 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês lerem. Pronto. Ó, então, distam 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Qual o módulo da força elétrica que um exerce sobre o outro em unidades de 10 a menos 9 newtons? Então, o que é que ele quer aqui? Ele quer que a gente calcule, né? Ele está dizendo aí 2 prótons
distam 1 vezes 10 elevado a menos 19 metros. Né? E ele quer saber qual é o módulo da força elétrica que atua sobre eles, só que na unidade 10 elevado a menos 9 newton. Então, o único dado que ele nos dá na questão é o valor da carga do próton. A única coisa que ele nos dá aqui é que a carga deles, né? Ou seja, aqui Q1 vai ser igual a Q2. Por que Q1 vai ser igual a Q2? Porque são 2 prótons. Então, eu tenho 2. E qual é a carga do próton, pessoal? A carga do próton é o valor da carga elementar, aquele Ezinho lá, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Isso aqui é o valor da carga elementar, ok? A distância que separa os dois é 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Ele não disse aqui o meio. Então, a gente vai utilizar o K como sendo o meio, né? O vácuo como sendo o meio, melhor dizendo. Então, isso aqui vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Bem, então, como ele quer saber é o F, então vamos aplicar a lei de Coulomb. F é igual, né? F é igual a K, que multiplica o módulo de Q1 vezes Q2, isso tudo dividido por D ao quadrado, ou o quadrado da distância. Então, F vai ser igual a 9 vezes 10 a 9, que é o valor do K, vezes. Isso aqui, pessoal, como eles são iguais, quanto é x vezes x? X ao quadrado. Então, se eu quisesse, eu poderia ter colocado isso aqui ao quadrado, que daria o mesmo resultado. E diminuiria o tamanho da equação. Vezes 10 elevado a menos 19, como eu não coloquei. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, nós vamos repetir assim mesmo. Isso tudo dividido por quadrado de 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Isso aqui ao quadrado. Né? Deixa eu colocar aqui os parênteses. Pronto. Pronto. Bem, como é que vai ficar isso aí? Lá em cima, né, nós vamos ter que fazer isso aqui, o seguinte aqui, ó. 1,6 vezes 1,6, para agilizar aqui, não perder muito tempo, né? O que é que eu vou fazer lá em cima, pessoal? Eu vou multiplicar, ó, 9 vezes 1,6 vezes 1,6. Então, eu vou multiplicar o que não é base 10. Deixa eu chamar aqui uma calculadora. Pronto. Então, vamos lá. 9 vezes 1,6 vezes 1,6. Isso aí deu quanto? 23,04. 23,04 vezes uma base 10. Já vou tirar isso aqui. Deixa eu tirar essa calculadora aqui do meio. Não vamos precisar mais dela, né? Pronto. Fechada ela, vamos continuar.
Qual é o expoente lá da minha base 10? Bem, o expoente lá da minha base 10, pessoal, vou ter que fazer aqui o seguinte, ó. Nós vamos somar esses três expoentes aqui em cima, ó. 9, menos 19, menos 19. Menos 19, menos 19, como eles têm sinais iguais, eu vou somá-los. Então, vai dar menos 38, certo? Menos 38. Menos 38 mais 9 vai dar menos 29, né? Porque eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar menos 29. E lá embaixo eu vou resolver novamente, ó. 1 ao quadrado é 1. Vou repetir aqui a base 10. E aí eu vou fazer, olha, menos 10 vezes 2. Menos 10 vezes 2, que vai dar menos 20, não é? Vai dar menos 20. Vai dar menos 20. Beleza. O que é que nós vamos fazer agora, pessoal? Resolver o que não é base 10. O que é que não é base 10? 23,04. Então, nós vamos dividir 23,04 por 1, que vai dar o quê? 23,04 vezes uma base 10. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora com esses expoentes? Eu vou subtrair. Por que eu vou subtrair? Porque eu tenho uma fração de bases 10. Então, eu vou fazer o de cima menos o de baixo. Então, eu vou fazer aqui, olha, o menos 29. E aqui embaixo, o menos 20. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 29, menos, porque é uma fração, menos 20 dentro do parênteses. Esse parênteses aqui, precedido do sinal de menos, ele faz eu mudar o sinal do que está dentro. Ou então, você faz menos com menos, mais. Então, vai ficar menos 29 mais 20. Sinais diferentes, subtrai-se e dá